O casulo se transforma em borboleta. O embrião se transforma em um ser segundo a sua espécie. Uma semente se transforma em uma árvore, também segundo a sua espécie. Assim também nós, o tempo todo nós estamos nos transformando compatível às nossas verdades, às nossas crenças, aos nossos pensamentos mais predominantes. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e este é o 6º vídeo revelando os 7 mistérios que o nome Eu Sou representa, ou que os 7 mistérios que estão por trás da palavra Eu Sou. E neste 6º mistério, nós iremos revelar que todos os dias nós estamos nos transformando em nossa consciência do Eu Sou. Que você saiba ou que você não saiba. Que você creia ou que você não creia. O universo e nós somos regidos por leis. E esta é uma das leis que rege o universo. E a origem desta lei é o nosso Eu Sou. É o verbo sempre se transmutando em carne. E o verbo se fez carne e habitou conosco. Portanto, o que hoje é tua consciência do Eu Sou, amanhã se tornará em eventos, em realidade. O Senhor Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. O que de fato o Senhor Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que ele é a consciência de ser ele Deus, e Deus é a força superior, o ser superior. Então, ele e Deus se tornaram a mesma pessoa. Eu e o Pai somos um. Nós nascemos como pecadores, afastados de Deus, separados da vida, fracos, e são as verdades por nós ouvida, compreendida e aceita que nos dá a oportunidade de nós nos neutralizarmos a nossa natureza caída. O crer só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É quando nós elevamos a nossa consciência e entendemos, e Jesus é o nosso exemplo a ser seguido, ele é o nosso modelo. E veja que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse, eu tenho a ressurreição e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele não disse, eu tenho um pão vivo. Ele disse, eu sou. Isto porque, no caso do Senhor Jesus, ele já tinha dominado, ele já tinha eliminado da sua natureza toda a natureza correspondente à natureza caída, à natureza adâmica, à natureza do pecado. E ele e o Pai se tornaram um. E é assim também que nós nos tornamos um com o Todo-Poderoso. E a consciência com a qual o Senhor Jesus se identificou, se revelou e se vinculou a ela, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então essa consciência elevada em cada um de nós, na medida exata da nossa elevação, da nossa consciência, que a palavra vinda do alto corresponde à vida, ao Espírito. E essas verdades compreendidas, ao vibrar dentro de nós, aquecida pelo Espírito vindo do alto, é nessa pulsação ou nessa vibração que a nossa natureza é transformada. E nós deixamos de ser fraco para sermos fortes. Nós deixamos de ser filho de Adão, descendente do pecado, para nos tornarmos
filho do Pai, semelhante a Ele próprio. Portanto, você se transforma naquilo em que você está o tempo todo vibrando, naquela fé, naquela crença, naqueles pensamentos, naquele sentimento que está pulsando dentro de você. Se você pulsa na falta, se você pulsa no medo, é nisto que você irá se transformar. E aquilo que outrora foi um espírito, uma crença, ao se tornar matéria, carne da sua carne, ossos dos seus ossos, é a composição da carne, ossos, sangue e espírito que atrai os eventos, que atrai semelhantes a si mesmo. E aí jamais você poderá ser de cima se o espírito do qual você é um com ele é de baixo. Por isso o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Com essa declaração, o Senhor Jesus estava se revelando como superior ao maior inimigo da humanidade. Portanto, ele estava acima de todo o principado, de toda a potestade e de todos os nomes que se nomeia. E é assim também conosco, de glória em glória, de compreensão em compreensão, de verdade transmutada em carne e ossos, que nós eliminamos a morte dentro de nós. E quando nós eliminamos a morte dentro de nós, nós também eliminamos o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo. Você entende isto com clareza na passagem bíblica em que Jesus disse para as irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Veja, o Senhor Jesus se tornou um com a consciência de ser ele autossuficiente, acima da morte. Foi por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele, Jesus, estava conectado, ele, Jesus, e a consciência superior, a força superior capaz de ressuscitar, sendo a morte o maior dos problemas da humanidade, sendo a morte tido na Bíblia como a maior entidade, a maior potestade, o maior poder abaixo de Deus. Então Jesus se colocou acima quando disse: eu sou a ressurreição e a vida. Entenda aqui a diferença de Lázaro para Jesus. Obviamente, a vida não morre. O poder não sofre ameaça. O todo não sente falta. Lázaro cria em Jesus. Porém, Jesus estava a 2 dias de distância dele. Tanto é que após ele ser avisado que Lázaro estava doente, ele demorou mais 2 dias e assim sendo ele chegou 4 dias depois. Então veja só, aquilo que Jesus era no seu ser original faltou para Lázaro, porque a ressurreição que Lázaro precisava estava a 2 dias de distância. A vida que Lázaro precisava estava a 2 dias de distância. Obviamente, se em Lázaro já estivesse despertado uma consciência dele ser um com o Todo-Poderoso como Jesus, obviamente Lázaro não teria morrido. Então a vida que ele precisava não estaria a 2 dias de distância dele. Estaria no seu íntimo, no seu homem interior, no seu ser, na sua consciência. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. E ali ele se dirigiu até aonde seu amigo Lázaro estava morto e há 4 dias. E assim ele disse: Lázaro, sai para fora. Assim como ele falou, assim aconteceu. Se esse mesmo poder estivesse em Lázaro, nem sequer Lázaro tinha morrido.
Porque foi ali que o próprio Jesus também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E os que viverão e crerem não morrerão ou não morrerá jamais. É óbvio. Se a consciência do eu sou superior já estivesse revelado e unificado a Lázaro, Lázaro não teria morrido. Então aquilo que Jesus foi, hoje o Espírito Santo é, o Espírito de Deus é, porque o Espírito de Deus é a força invisível, para que não esteja mais a 2 dias, nem a 1 hora distante dos que crerem, mas que esteja no seu íntimo, no seu ser, esteja unificado ao homem, porque essa sempre foi a vontade de Deus. Em João 17, na oração que o Senhor Jesus fez ao Pai, aonde ele disse: eu e o Pai somos um. Em seguida ele disse: assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um em nós. Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Portanto, você precisa entender os seus pensamentos mais fortes, os seus sentimentos mais fortes, as suas crenças mais fortes, que estão pulsando permanentemente em você. E esses sentimentos são o Verbo se transformando em carne, ou o Verbo se transmutando em carne, porque o Verbo sempre se fará carne. Quando a tua consciência do eu sou divino estiver desperto dentro de você, ao meditar nessa frequência, ao meditar nesse nível, essa meditação irá produzir em você um sentimento de alegria, um sentimento de paz, um sentimento de confiança. E a alegria do Senhor é a nossa força. No momento em que você está sentindo essa alegria, sentindo essa paz, o que está de fato acontecendo é que você está se unificando aos sentimentos que você está sentindo, às crenças que você está vibrando e aos pensamentos que você está pensando. Se os teus pensamentos, se a tua consciência estiver desperto no ser divino que é em você, e você entender que eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, nesse pensar, nesse sentir, nessa vibração, você estará se tornando imortal a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. É assim que você vence o seu eu sou terreno. Eu sou fraco, eu sou adâmico, e se torna um ser divino, um ser de cima, um ser superior. Eu sou a ressurreição e a vida. Porém, o mesmo princípio acontece com os sentimentos inferiores, com as crenças limitantes, com os pensamentos negativos. Porque o medo vibrando no coração das pessoas realiza o mesmo processo. Cada semente produz ao equivalente à sua espécie. E é neste processo que acontece a metamorfose. É o casulo se transformando em borboleta. É um ser fraco se transformando em um ser forte. É um ser terreno se transformando em um ser celestial. É um ser humano se transformando em um ser divino. E isto se o sentimento for: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porém, quando o sentimento é de medo, o mesmo processo acontece, só que dessa vez negativo. Porque o pensamento de medo é o mesmo que a pessoa está morrendo. Porque o sentimento de medo irá se transformando em carne da sua carne, em ossos dos seus ossos, em pele da sua pele, ou seja, em você. Você se torna aquilo que são os teus pensamentos predominantes, a tua fé predominante, os teus sentimentos predominantes.
e você se torna compatível com os sentimentos, com as suas crenças, com os seus pensamentos. É nesse processo que o Verbo se transforma em carne. É este o processo que acontece, a transformação do que é espírito se tornando matéria. Dentre os homens que já viveram nesta terra, em um corpo mortal, nenhum deles assumiu a consciência superior da ressurreição. Jesus foi o primeiro e o único dos homens mortais que assumiram esta consciência. Para que você possa entender a dimensão de tudo isto e compreender e ter em sua consciência revelado, veja a diferença entre Jesus e o morto Lázaro. Enquanto que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, se Lázaro, enquanto morto, pudesse falar, em vez dele dizer eu sou a ressurreição e a vida, ele diria eu sou a falta da vida, eu sou a carência da ressurreição, porque a consciência da ressurreição e da vida estava em Jesus, que estava a 2 dias de distância. E essa consciência, que a princípio esteve em Jesus, não só a consciência superior, eu sou a ressurreição e a vida, mas todos os demais eu sou, que pelo qual o Senhor Jesus se revelou e se definiu ser semelhante. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Portanto, aquilo que a princípio estava preso em um corpo biológico, que era o corpo de Jesus, porque Jesus foi a imagem visível de Deus que é invisível. Eu e o Pai somos um. Filipe, vê a mim é o mesmo que vê ao Pai. Chegar até a mim é o mesmo que chegar até o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu sou o corpo, o veículo, o Pai é espírito e o Pai está em mim. Filipe, a imortalidade não está no meu corpo, está no meu espírito, e espírito é consciência de ser. Então o Senhor Jesus, que foi o homem que materializou Deus, que encarnou Deus, que foi o Emanuel, Deus conosco, porém, enquanto ele esteve em corpo físico, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não podia ser entronizado dentro de um outro ser humano. Portanto, o que o Senhor Jesus foi, com sua consciência superior, o Espírito Santo é. Ele mesmo disse várias e várias vezes para os seus discípulos: eu preciso ir, porque enquanto eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, eu enviarei o outro Consolador, o outro semelhante a mim, e ele vos ensinará sobre todas as coisas. Enquanto Jesus estava em seu corpo físico, o Espírito Santo ainda não estava completo, porque faltava a força superior à força da morte em forma espiritual. E quando Jesus acrescentou: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra, estava incluso o poder da consciência: eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele enviou o Consolador, que é o seu Espírito, incluindo o poder do eu sou a ressurreição, assim sendo, todos os que crerem poderão receber o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, receberá o Espírito superior,
todas as forças contrárias à vida. Por isso que ao nome de Jesus foi dado um poder acima de todos os demais homens, como a própria palavra de Deus fala. Em Efésios 1 fala que o poder atrelado ao nome do Senhor Jesus está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todos os nomes que se nomeia. E todo o poder que está em o nome do Senhor Jesus está no Espírito Santo. E esse poder que está em nome do Senhor Jesus foi dado à igreja. E quem é a igreja? Aqueles que crerem em nome do Senhor Jesus e o aceita como seu Senhor e como seu Salvador. Portanto, cada ser humano é livre para crer em qualquer nome, no nome em que ele quiser. Mas uma coisa é certa: em nenhum outro nome existe o poder acima da morte. Porque nenhum outro nome é: eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum outro nome disse: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Este é o nome que ameaça todas as potestades, todos os principados. É de interesse para os espíritos opressores que a pessoa creia em qualquer outro nome, porque qualquer que seja o outro nome está abaixo dos poderes das potestades, dos principados. É isso que Efésios 1 está dizendo, como Colossenses está dizendo, que Deus em Cristo nos resgatou de debaixo da opressão do império das trevas e nos colocou acima de todos os poderes, de todos os nomes que se nomeiam, fazendo uma alusão diretamente com o povo de Deus no Egito. Nenhum outro nome tinha o poder do eu sou superior, exceto Moisés. Então, neste caso, era negócio para Faraó que o seu inimigo fosse qualquer uma outra pessoa, qualquer outro nome, porque qualquer que fosse outro nome estava abaixo do poder de Faraó. E isto era interessante para Faraó, porque o único nome em que Faraó não podia prevalecer era o nome de Moisés. O que em parte esteve em Moisés foi o que habitou a plenitude de Deus em Cristo, porque nele, em Cristo, habitou a plenitude de Deus. Colossenses 1 e verso 19. Portanto, todos deverão ter essa consciência. Nenhum homem teve em si a consciência revelada acima do poder da morte. E ele provou isso quando ele se dirigiu até Lázaro, que estava morto e há 4 dias, e disse: Lázaro, sai para fora. E assim como era a sua consciência, foi os resultados, porque ele sempre foi a verdade e a vida. Por isso que nas profecias a respeito do anticristo, que irá de se manifestar, o anticristo não tem interesse de se manifestar ante qualquer outro nome, porque nenhum dentre os nomes que viveu nessa terra venceu as entidades que representam o sistema. O único que foi superior foi Cristo. Por isso o interesse do mal é personalizar, é encarnar o anticristo, porque anseia ele o mesmo poder que esteve em Cristo, mas ninguém mais terá o mesmo poder que esteve em Cristo, a não ser aqueles que crê, admite e assume, crê em nome do Senhor Jesus. E estes que crerem são a igreja, e os que crerem que são igreja receberão o Espírito Santo. Efésios 1 e 13. Em quem vós também estáis, depois que ouviste o evangelho da verdade, tendo no evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa. Que promessa? Todas as promessas, dentre elas, de não morrer jamais,
Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá, e os que viverão e crerem, não morrerão jamais. Todas as promessas, incluindo a promessa da imortalidade, só tem quem tem o Espírito Santo. Haja paz dentro dos teus muros, calma e prosperidade nos teus